Olá, seres vivos! Nesse vídeo daremos continuidade com a última parte do iceberg das Lost Medias em jogos de terror. Se por acaso você caiu desse vídeo de paraquedas, é interessante que você assista a primeira parte para ser melhor contextualizado sobre o tema. Tem card aparecendo na tela e também link do fixado para você dar uma olhada. Nessa parte iremos adentrar no campo mais obscuro das Lost Medias e a ordem dos tópicos será definida pelo nível de obscuridade das mídias em questão. Então quanto mais fundo estivermos, mais obscuras elas serão. A grande maioria dos jogos dessa parte são projetos que estariam facilmente sendo listados nas últimas camadas de outros icebergs, sendo projetos que compartilham de poucas ou praticamente nenhuma informação sobre na internet. E eu tenho certeza que a maioria deles são projetos que você nunca ouviu falar na vida, então essa parte será bem interessante. E bem, agora sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Eternal Darkness 2 foi uma sequência do anterior Sanity's Requiem, que estava sendo desenvolvido pela Silicon Knights de 2009 a 2012. Não existem muitas informações acerca do projeto em si, mas se sabe que o desenvolvimento conturbado que o jogo teve ocorreu em favor de problemas que a empresa teve com a Epic Games, envolvendo o uso da Unreal Engine 3 durante o desenvolvimento do jogo Two Human. Basicamente, a Silicon Knights veio a processar a Epic Games, afirmando que eles teriam falhado em fornecer um mecanismo de jogo funcional, sabotando os esforços da Silicon, fazendo com que eles sofressem perdas consideráveis. Em razão de mais tarde a Silicon ter perdido esse processo, ela foi condenada a pagar 4,5 milhões de dólares para a Epic Games, o que fez com que todos os seus projetos fossem posteriormente cancelados e a empresa fosse dissolvida. O que envolvia uma lista de jogos que, obviamente, Eternal Darkness 2 estava incluído. As únicas coisas que restaram desse projeto foram algumas poucas artes conceituais e modelos 3D que nos dão um breve vislumbre de como seria o seu conceito. Tendo seu desenvolvimento iniciado entre 2002 e 2003, Wild Justice foi um jogo que estava sendo desenvolvido pela Primitive Studios para o console do PS2 e Xbox. E sem dúvida seu conceito seria uma coisa bem única, uma vez que seria uma mistura de terror com Velho Oeste. O único outro jogo que eu conheço que mistura esses dois gêneros é um jogo chamado Dark Watch de 2005. E sabendo que esse é um estilo pouco explorado, seria interessante ver mais jogos como esse sendo criados. Houve um protótipo do jogo que veio a ser apresentado para vários editores, porém como não houve interesse por parte de nenhuma editora, o projeto teve que ser cancelado. A história da Primitive Studio que estava desenvolvendo o jogo é particularmente triste, aliás, pois Wild Justice foi um dos 4 protótipos criados pela empresa que nunca vieram a ver a luz do dia, em razão de nunca ter encontrado editoras que se interessassem em suas ideias, o que fez com que a empresa fosse mais tarde fechada sem nunca ter terminado um jogo. Uma história com um final bem triste. Acid Rain é um misterioso jogo cancelado de Xbox 360 e PS3 que estava sendo desenvolvido pela Bandai Games USA por apenas alguns meses no início de 2009. Esse projeto obscuro teve algumas imagens de artes conceituais vazadas alguns anos depois, porém elas são praticamente as únicas coisas que restaram do jogo, sendo que não existem mais detalhes nem mesmo sobre o que se trataria o seu conceito. Se especula que ele teria sido um jogo com aspectos voltados para ação e terror, porém, qualquer conclusão sobre isso é mera especulação. Pelo fato de nenhum funcionário ou pessoa que trabalhou nesse projeto ter oferecido mais informações sobre ele, até então ele continua sendo um projeto completamente misterioso. Esse é o nome dado ao que é provavelmente uma das fangames mais obscuras de FNAF que uma vez existiu. Another Story of Freddy's é um jogo que teve um lançamento na Game Jolt, supostamente por um usuário chamado Rise Mac. Apesar de terem sido feitos vários vídeos sobre esse jogo na época, a maioria deles foi excluída. Olhando para sua gameplay, fica claro que o jogo estava num estágio muito primitivo de desenvolvimento, sendo claramente um jogo inacabado. No jogo, por exemplo, não havia menu, apenas 2 câmeras funcionavam,
e nem mesmo tinha como parar o avanço dos animatrônicos. Mesmo ainda havendo alguns prints referentes ao jogo no Wayback Machine, todos eles levam a links quebrados. E como os vídeos sobre o jogo datam entre o período de outubro e novembro de 2016, isso parece indicar que o jogo ficou disponível na Game Jolt por um período muito curto de tempo. Após ser contactado por um usuário do Reddit, o criador do jogo veio a confirmar que decidiu cancelar o projeto por problemas com a codificação. Mais tarde, uma outra fangame chamada Fallen Hopes foi criada por um outro usuário que diz ter usado os arquivos do projeto original de Another Story of Freddy's, embora já não tivesse mais uma cópia do jogo em questão. E segundo ele, o criador do jogo original já havia excluído os arquivos de seu PC há muito tempo, o que faz dessa uma fangame que com certeza está perdida para sempre. Desenvolvido por uma empresa chamada Taurus Games, Legion foi um jogo de ação e possivelmente voltado para um terror gótico que era planejado para PSP por volta de 2004. A empresa inicialmente desenvolveu uma tech demo do jogo para que mostrasse sua ideia para editoras em potencial, porém o projeto foi cancelado aparentemente pelo fato de nenhuma editora ter demonstrado interesse em financiar o jogo. Legion nunca teve um anúncio formal e foi encerrado logo no início da produção. Por esse motivo, pouco sabemos sobre o que ele se trataria de fato. Mas pelo que podemos concluir a partir de algumas capturas, é de se supor que sua ambientação poderia de fato oferecer algum conceito interessante para o console do PSP. Esse é o nome dado a um jogo de terror em primeira pessoa que estava sendo desenvolvido pela empresa australiana Kawow. The Unseelie seria um jogo com um conceito interessante, uma vez que misturaria o terror com elementos de aventura e fantasia, se passando em uma floresta assombrada localizada em uma pequena vila, tendo fortes inspirações em lendas da mitologia celta. A história do jogo giraria em torno de um personagem que acabou se perdendo nessa floresta após um acidente, e a trama seria voltada para ele tentando encontrar uma maneira de escapar enquanto descobre alguns segredos obscuros oriundos da floresta em questão. Como eu disse, o principal destaque do jogo seria o seu conceito que se voltaria para um terror com fantasia, tendo uma pegada bem curiosa como de uma história de conto de fadas, porém contada numa ótica sombria e macabra, algo que fica evidenciado na frase que seria dita no começo do jogo: alguns contos de fadas não foram feitos para serem contados. Eu particularmente fiquei bem curioso quanto a esse jogo, aliás. Porém, a trama dele só seria tão misteriosa quanto ao seu desaparecimento, que até hoje não ficou claro a razão por trás de sua descontinuidade. Infelizmente, tudo que restou dele foram algumas capturas de tela, alguns artigos e vídeos do jogo que mostrariam brevemente como ele seria. The Private foi um jogo de survival horror em primeira pessoa, desenvolvido pela Diesel Games, e se acredita que possivelmente durante o ano de 2007 ou 2009. Ele era planejado para ser lançado originalmente para PC e Xbox 360, tendo como um de seus maiores diferenciais o uso da tecnologia de som 4D, conhecida como Astound Sound. Eu já disse muitas vezes que acredito que o som em um jogo de terror é uma das coisas que melhor conseguem imergir o jogador numa experiência, e sabendo que nesse jogo o áudio seria um elemento chave em sua produção, eu imagino que seria um conceito no mínimo interessante. A ideia era que The Private fosse um jogo que pudesse modelar a forma como o cérebro do jogador percebe o som de todas as direções, servindo como uma forma inovadora de imergir o jogador numa experiência de terror. Pelo que se tem de informações acerca do projeto, a parte da gameplay poderia ter sido algo semelhante à de Condemned, mas não se sabe até que ponto. Esse é um projeto realmente interessante e que me deixa triste em saber que nunca veremos em sua plenitude. FNAF sempre foi muito conhecido principalmente pelas inúmeras cópias que tentaram surfar no sucesso que o jogo teve. Obviamente isso não é algo que se relaciona com jogos fan-made, pois esse é um tipo de jogo que é muito bem-vindo na comunidade. As cópias que eu estou falando se referem a jogos que de forma maliciosa tentaram roubar uma parcela do sucesso do jogo a fim de ganhar algum dinheiro com isso. Houveram muitos casos desse tipo com o passar dos anos na medida em que novos lançamentos de FNAF iam surgindo, e um deles se destacou nesse quesito surgindo pouco antes do lançamento de FNAF 4, sendo que ficou conhecido como Five Nights at Freddy's 4 Bootleg.
Esse é um jogo que surgiu na App Store, sendo produzido por alguém chamado Lazada Polod, sendo que ele surgiu antes mesmo do lançamento oficial do quarto jogo. Poucas informações restaram sobre esse jogo hoje em dia, que mais pode ser considerado um scam do que um jogo propriamente dito, pois o jogo era simplesmente uma forma de lucrar em cima do nome da franquia, quando na prática não passava de um jogo de plataforma genérico que apenas usava alguns backgrounds dos jogos originais. Se o jogo fosse de graça, realmente não teria um problema nenhum dele existir, mas ele não só era pago, como também custava $10 para ser adquirido, sendo que nem mesmo os jogos originais da franquia de FNAF chegam nesse valor. Isso foi o que acabou fazendo com que Scott Cawthon pedisse a remoção do jogo por parte da Apple Store, que acatou o pedido removendo o jogo de seu catálogo. Depois desse episódio, esse bootleg simplesmente desapareceu da internet sem deixar vestígios. E por mais que seja uma coisa muito mal feita, não sobraram basicamente mais nenhuma informação ou algum meio de se obter ele hoje em dia. Apesar de sua natureza controversa, esse é um projeto que tem uma importância significativa na comunidade de FNAF, pois querendo ou não faz parte de sua história. Porém é certo que mesmo assim ele está completamente perdido. Abyss Bolt é o nome dado a um jogo de terror japonês de 2001 bem obscuro que por muito tempo permaneceu perdido e esquecido na internet. Ele foi produzido por uma empresa pouco conhecida chamada Aqua Plus e distribuído gratuitamente em uma revista no Japão. O jogo em si tem uma gameplay bem semelhante de Resident Evil e uma história até que bem simples, onde um protagonista vem a investigar um naufrágio misterioso que, após ter seu equipamento sabotado, acaba ficando preso no navio onde começa a ser atacado por criaturas estranhas. O motivo desse jogo estar tão baixo no iceberg se deve por conta de sua existência que por muitos anos permaneceu na obscuridade. Inclusive quase tudo envolvendo sua produção é obscuro, parece como se fosse um jogo que os criadores propositalmente quisessem enterrá-lo no esquecimento. Mesmo após ser redescoberto, ainda é muito difícil encontrar qualquer informação acerca desse jogo, mas apesar disso hoje em dia ele não é mais uma Lost Media, embora tenha permanecido assim por um bom tempo. LostBoy.exe é um nome dado a um jogo que surgiu na internet a partir de um post feito no 4chan por um usuário no dia 22 de agosto de 2012. O jogo é um walking simulator onde você controla um personagem que vaga por meio de um labirinto extenso que compartilha de imagens bem estranhas, indo desde Jesus até figuras satânicas. A natureza sombria dele fez parecer com que existisse algum enigma sombrio que precisaria ser resolvido, porém o mesmo na verdade não existe, assim como o seu objetivo. Não existem saídas, inimigos ou jumpscares, o que faz dele uma experiência que lembra bastante o conceito de Side Satan, por exemplo. O jogo acabou sendo perdido posteriormente após um incidente que ocorreu nos fóruns do 4chan, onde um usuário que alegava ser o OP que originalmente postou o jogo, surgiu compartilhando um link diferente e afirmando ser o então LostBoy.exe. Acontece que esse usuário não era o dono original do post, e o arquivo em questão se tratava de um scam para roubar dados pessoais dos usuários que baixassem seu arquivo, tal como dados de cartão de créditos, números de telefone e etc. Essa informação se espalhou rapidamente entre os usuários e todos os tópicos relacionados ao jogo foram excluídos na época. Em razão desse incidente, o link original do jogo foi perdido, e a única maneira de se recuperar o jogo hoje em dia seria a partir de algum usuário que conseguiu baixar o jogo pelo post original da época. E felizmente em 2023, o arquivo original do jogo foi finalmente recuperado sem a presença do vírus que deu origem ao seu incidente, fazendo com que hoje em dia seja possível jogá-lo novamente. Red Eyes é o nome dado a um suposto jogo de navegador que esteve hospedado em algum site de jogos em flash como Armor Games entre o ano de 2010 e 2015. O jogo foi descrito por um usuário do subreddit do Tip of My Joystick, e ele descreveu o jogo como sendo um jogo de terror cartoonizado, onde você controlava uma pessoa que precisava chegar até seu carro antes que crianças de olhos vermelhos o pegassem. Caso elas te tocassem, uma cena bizarra aconteceria, com os olhos do personagem se arregalando e a câmera dando um zoom em seu rosto, culminando no fim do jogo. Esse é um caso que parece muito ser uma tentativa de se criar uma creepypasta a princípio, porém de fato esse jogo realmente existiu.
Mais tarde, um usuário que estava ajudando na busca conseguiu descobrir o nome do jogo e pôr um fim a essa busca, sendo que esse foi um jogo que estava hospedado na Newgrounds chamado Shadow Tag, que de fato tem um conceito bem bizarro na verdade, sendo uma descrição bem precisa de como o usuário se lembrava. Mas levando em conta que os jogos em Flash sempre foram conhecidos por seu teor relativamente sombrio e bizarro, não é estranho conceber a existência desse jogo. E só um adendo, caso você goste desse tema, eu já fiz um iceberg completo sobre jogos de navegador, e tem link no fixado caso tenha curiosidade. Aiminu foi um obscuro jogo de terror experimental desenvolvido por um cara chamado Zach Isles no ano de 2015. Esse foi um jogo que tinha uma experiência bem única, sendo descrita como uma galeria virtual de arte de terror, onde o seu conceito, que é voltado para um walking simulator, utiliza elementos e formas minimalistas para compor os cenários, e conforme ele segue, alguns sons e barulhos estranhos começam a surgir, contribuindo para uma sensação de desconforto. Embora o jogo fosse multiplayer, a interação com outros jogadores não ocorria de forma direta, sendo que os outros players eram representados por formas variadas, como linhas verticais ou até mesmo um carrinho de compras, sendo que não havia uma forma de se comunicar entre si. A experiência surreal do jogo faz lembrar muito jogos como o LSD Dream Emulator, onde sua jornada abraça um conceito abstrato que não exatamente se propõe a transmitir uma mensagem ou um conceito concreto, sendo melhor definido como uma experiência surreal. O jogo estava originalmente hospedado em um site chamado Most TV, no entanto esse site acabou ficando inativo, e consequentemente o jogo acabou desaparecendo da internet sem nenhuma explicação. Ainda existem alguns sites que parecem ter o jogo disponível para ser jogado, porém seu conteúdo é incompatível com versões modernas de navegadores, o que faz com que seja impossível jogá-lo atualmente. Para quem tiver curiosidade em saber mais, o Vini Salsi já fez um vídeo de gameplay desse jogo quando ele ainda estava disponível. Esse é o nome dado a uma suposta Lost Media que é muito listada normalmente nas últimas camadas de icebergs de jogos obscuros ou perturbadores. O jogo surgiu pela primeira vez sendo descrito por um usuário do site rpgmaker.net no dia 9 de agosto de 2010, onde ele descreve o jogo como sendo uma sequência de um outro jogo japonês chamado Hayashi no Gaia. No jogo você controlaria um cachorro que seria um oficial de alta patente da força policial da então chamada Cactus City, e além disso o jogo se destacaria por ter uma gameplay perturbadora, onde o protagonista em questão atacaria e comeria arbitrariamente residentes aleatórios da cidade enquanto espirraria sangue dos olhos emitindo sons perturbadores em 8 bits. E sim, tudo isso é bem bizarro. Porém a verdade por trás desse jogo é que de fato ele nunca existiu, sendo apenas uma Lost Media falsa. Mother Dog de NES foi na verdade uma piada feita pelo dev de um jogo chamado Space Funeral, que mais tarde acabou repercutindo, virando um meme em meio à comunidade de Lost Media. Apesar disso, existe um vídeo bem interessante disponível aqui no YouTube retratando como seria esse jogo se ele realmente existisse, que por acaso é esse passando de fundo. Esse foi um jogo muito obscuro desenvolvido por uma empresa muito obscura conhecida como Sensor Score. Sério mesmo, é muito difícil obter qualquer informação tanto sobre o jogo quanto sobre a empresa. Pelo que parece, esse jogo esteve presente em várias lojas digitais, sendo lançado em novembro de 2005, embora alguns afirmem que ele nunca teve um lançamento oficial. Ele seria um jogo de celular que teria sido desenvolvido em J2ME, que seria uma linguagem de programação em Java presente normalmente em jogos antigos. Aparentemente ele teria sido a única tentativa de um jogo de terror da então Sensor Score antes de seu desaparecimento, pois pelo que se sabe a empresa teria se fundido em 2006 com uma outra empresa chamada Vivendi Games. Só que estranhamente, após adquirir os direitos de seus jogos, eles foram posteriormente dissolvidos e esquecidos. O que é bem estranho, pois isso faz com que a empresa tenha basicamente jogado dinheiro no lixo depois de adquirir os jogos. Existem registros no Internet Archive que provam que o jogo foi realmente lançado. E olhando para uma página do EasyEdge, um aplicativo de telefones antigos que fornecia serviços digitais, podemos encontrar um registro do jogo em questão sendo listado em seu catálogo, inclusive com informações de preços e descrição do jogo. Só que estranhamente parece que os telefones que esse aplicativo oferecia seus serviços não eram compatíveis com o J2ME, o que torna sua listagem no catálogo algo bem intrigante, para não dizer estranho. Eu tentei abrir o jogo por uma demo que o site oferece, mas obviamente por ser muito antigo ele precisa do uso do Flash, então isso obviamente é uma opção inviável, pelo menos para mim. Eu, para falar a verdade, não tentei ir muito a fundo nisso. Esse é sem dúvidas um dos projetos mais obscuros de celular que existem.
e eu particularmente fiquei bem curioso quanto a esse caso, muito embora eu acredite que infelizmente ele está perdido para sempre. Esse é mais um caso obscuro envolvendo um scam baseado na franquia de FNAF. Esse caso, aliás, é anterior ao jogo que eu mencionei antes, porém, diferente dele, esse tópico não se refere exatamente a um jogo, mas sim a um aplicativo que simplesmente roubava os dados do usuário. Esse é um aplicativo que surgiu na internet durante a mesma época em que lançou o FNAF 2, e como dito pelo nome, esse aplicativo era um APK, uma sigla para Android Package, que se refere a um tipo de aplicativo que geralmente não é distribuído de forma oficial. Como eu havia dito, ao contrário do bootleg de FNAF 4, esse aplicativo não pode ser chamado de jogo, pois ao abrir ele você não só tinha os seus dados roubados, como também teria todo o sistema do seu celular formatado. Não se limitando apenas a isso, o aplicativo, além de ser um scam, também era considerado um screamer, pois logo após abri-lo apareceria um jumpscare que antecederia os erros no sistema do celular. Não se tem certeza sobre quem seria o protagonista desse jumpscare, mas a teoria mais aceita é de que provavelmente seria a Chica. Felizmente esse APK acabou desaparecendo no tempo sem deixar vestígios, e por mais que seja um caso bem bizarro, não deixa de ser um ocorrido bem intrigante. Aliás, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo do Matheus FNAF sobre esse caso, pois ele comenta em detalhes a história por trás desse APK. Aliás, ele fez 2 vídeos sobre isso, e caso você tenha interesse, ambos estarão no fixado. Esse é um caso que compartilha de muita semelhança com o anteriormente mencionado Lost Boy Pot.exe, sendo esse mais um daqueles jogos de arquivo que geralmente aparecem como uma forma de sustentar uma atmosfera como de um jogo amaldiçoado, mas esse ainda tem uma história até que bem interessante. Station Pot.exe é um jogo que também surgiu originalmente a partir de um post no 4chan, e sua gameplay relativamente simples consiste em um personagem vagando por um tipo de estação estranha no meio da noite, enquanto algumas cabeças em forma de círculos o perseguem, e caso elas encostem no personagem, o programa simplesmente fecha. O jogo não tem um objetivo claro, porém algo que chamou a atenção dos jogadores é o fato de que caso uma dessas cabeças encostasse em você, além do jogo fechar, ele iria gerar um arquivo .txt com uma numeração estranha que mais tarde se descobriu ser uma coordenada, que apontava para uma mina abandonada localizada na Sibéria. Houve um esforço por parte de uma comunidade pequena que se juntou para tentar resolver um possível enigma que existia no jogo, com até mesmo um dos membros indo até o local marcado na coordenada. Porém, chegando lá, o mesmo acabou sendo impedido de continuar por alguns guardas que vigiavam o lugar a aproximadamente 1,5 km da estrada. A busca por respostas ainda continuou, porém ninguém mais tentou se aventurar no local em questão. Além da coordenada, também foi descoberto um link no jogo que levava a um site estranho chamado Semperprotina. Entrando nele, havia unicamente uma página de login em branco, só que ninguém nunca conseguiu decifrar esse enigma e entrar nesse site. Ele se manteve de pé por mais algum tempo, até que eventualmente acabou saindo do ar, e o mesmo também acabou acontecendo com a wiki de Station.exe, que mais tarde foi apagada. A partir desse ponto, o interesse pelo jogo praticamente não existia, uma vez que o próprio jogo acabou sumindo completamente da internet. Provavelmente o jogo foi um tipo de ARG que não ganhou a devida atenção das pessoas, e por esse motivo acabou sumindo. Até hoje, só o que restam são dúvidas com relação a ele. Homenzinho é o nome dado a um jogo venezuelano de 95, desenvolvido por um grupo terrorista conservador chamado 31-11. O jogo teria sido desenvolvido com o intuito de promover uma propaganda contra o ex-presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez, e sua gameplay seria conduzida a partir de escolhas que o jogador faria para interagir com o Homenzinho, que seria um personagem do jogo. E a partir de suas escolhas, o jogador seria levado a finais diferentes, onde veria o então ex-presidente sendo morto de várias formas. O conceito inteiro desse jogo é algo que não faz sentido nenhum. Algo que pode ser notado logo pelo seu nome, já que Homenzinho é uma palavra em português,
Porém, o idioma na Venezuela é majoritariamente espanhol, o que não faz sentido nenhum o jogo adotar o português como idioma padrão. Inclusive, seu conteúdo parece trazer um idioma muito mais puxado para um tipo de portunhol, como se fosse alguém tentando falar português, mas sem conhecer direito o idioma, já que dá para encontrar muitos erros de português durante o jogo. É certo que esse jogo seja um caso de Lost Media falsa, pois não existem evidências concretas que possam sugerir que o jogo tenha existido. Por exemplo, o fato de não haver nenhum registro de algum grupo terrorista venezuelano de nome 31-11 ter existido em algum momento, sendo o mesmo caso da revista em que o jogo supostamente teria sido analisado, chamado Vida del Cartucho, que também nunca existiu. Aparentemente, a maioria das informações e conteúdos sobre esse jogo que existem na internet estão atrelados a um usuário chamado Hank Mellor Gaming, que inclusive apareceu em um tópico do Lost Media Wiki dando o relato do suposto jogo, porém sendo o único a responder ou se envolver no tópico. E talvez foi ele mesmo quem iniciou toda essa história, que talvez tenha sido criada com o intuito de promover uma creepypasta ou algo do tipo. Isso se refere a um projeto de um jogo obscuro feito no RPG Maker que está completamente perdido. Após o jogo ser mencionado em um iceberg do Reddit, ele acabou sendo enviado para o dev desse jogo, que fez um comentário dizendo ser o criador dele, e também por estar surpreso com a impressionante capacidade da internet em desvendar mistérios. Que de fato é uma verdade mesmo. Ele afirmou que esse jogo é um projeto antigo no qual ele havia trabalhado, mas ele não pôde fornecer mais informações sobre o jogo, uma vez que pouco se lembrava dele, e também pelo fato de seus arquivos terem sido perdidos há muito tempo. A única coisa que ele pôde trazer foi um vídeo de gameplay de 7 minutos que mostra como ele era, e pelo que foi dito, ele se lembra de ter tido muitos problemas com a engine do RPG Maker, o que por sua vez fez com que os gráficos ficassem estranhos, deixando ele com um aspecto mais sombrio. Algo que não era a intenção, mas que acabou contribuindo para que se tivesse essa impressão do jogo. Pelo fato desse ser um projeto antigo e o próprio dev afirmar ser pouco provável que sejam recuperados os arquivos dele, é certo que esse jogo está perdido para sempre. Kinder foi um jogo indie japonês desenvolvido no RPG Maker por uma pessoa chamada Horafuki Yokosho durante o ano de 2003. A trama do jogo era voltada para um garoto que estaria voltando para sua cidade natal após decidir fazer uma visita à casa de seus avós. Porém, chegando lá, a cidade estaria em ruínas, com todos os habitantes mortos, com exceção de um grupo de crianças que passariam por um tipo de jogo para derrotarem o causador da maldição que atingiu a cidade. O jogo teve um remake chamado Rekinder, que estava sendo planejado para substituir o jogo original com pequenas alterações no jogo. Porém, o motivo do projeto ter sido perdido é a razão desse ser um caso bem perturbador, sendo que isso ocorreu quando seu criador decidiu pôr um fim à sua vida no dia 10 de setembro de 2011, quando o mesmo veio a se atirar do 9º andar de seu apartamento. Mas até hoje não se sabe a razão por trás dessa decisão dele. E mesmo permanecendo perdido por 10 anos, em 2021 uma pessoa chamada Mônica, de uma comunidade de jogos de terror indie do Facebook, veio a compartilhar a versão original de Kinder em um post, o que faz dessa uma mídia que no fim acabou sendo recuperada. Porém, isso não muda o fato desse ser um caso particularmente perturbador, dado o triste desfecho de seu criador. Esse é provavelmente um dos casos de Lost Media mais obscuros que existem na internet. Como é de se esperar, esse é um caso que surgiu primeiramente no 4chan, porém ao contrário dos outros, nesse o usuário não está procurando por um jogo, mas sim por alguém que possua ou conheça o jogo que ele tem. O OP disse que estava vasculhando alguns jogos de sua infância junto de sua mãe, quando acabou se deparando com um jogo chamado Boranawad 2. Indo pesquisar sobre, ele ficou surpreso pelo fato de não haver nenhuma informação sobre tal jogo no Google ou em qualquer outro lugar da internet. Foi então que ele decidiu fazer um post no 4chan, numa comunidade dedicada a jogos antigos, para ver se conseguia encontrar alguém que pudesse fornecer mais informações sobre o jogo. Porém, ele não teve muita atenção dos outros usuários e decidiu fazer um outro post numa comunidade paranormal. Lá ele conseguiu ter mais atenção, porém as pessoas estavam desacreditando dele, pensando ser uma maneira barata de assustar ou de criar uma creepypasta. Porém, o OP afirmou que o intuito dele não era assustar ninguém, até porque, segundo ele, não havia nada de assustador nisso. Ele apenas estava interessado em encontrar alguém que conhecesse o jogo em questão. Apesar disso, nenhum outro usuário conseguiu trazer alguma informação sobre o suposto jogo, e apesar de ter uma capa bem convincente, todas as referências com relação ao jogo não levam a lugar nenhum. E a principal motivação dele em procurar informações sobre o jogo é pelo fato do mesmo já não estar mais funcionando. Pelo que parece, esse seria um jogo de terror desenvolvido por duas pessoas chamadas Martin Cale e Andreas Steinbeck.
que provavelmente eu mencionei o nome errado. E pela naturalidade de um dos produtores, o Martin Cale, aparentemente esse seria um projeto alemão, mas como eu mencionei antes, não existe nenhuma referência sobre esses dois, ou até mesmo pela empresa que detém os direitos do jogo, sendo essa uma suposta empresa chamada Mayan Corporation. A única coisa que poderia trazer alguma informação relevante quanto ao jogo estaria na parte de trás da capa, onde faz uma breve descrição sobre ele. Porém, ela é uma descrição extremamente vaga e não traz nada de muito revelador sobre o jogo. Bora na Watch, o mais recente jogo de terror, é trazido a você pelo produtor de jogos Martin Cale e pelo diretor de arte Andreas Steinbeck. Com uma história incrível e uma jogabilidade clássica, queremos deixar o jogador com medo como nunca antes. Uma das possibilidades acerca desse jogo é que a razão por trás de sua obscuridade se deve pelo fato do mesmo ser um tipo de projeto privado, coisa que é reforçada por ser possível encontrar alguns erros de escrita nessa descrição, por exemplo, e também não traz muito aprofundamento quanto ao jogo, além da própria composição da capa, que parece ser um trabalho amador. Alguns usuários começaram a especular que talvez o nome do jogo seja um anagrama para abandonware, que é um termo para se referir a um produto como um software que foi abandonado por seu fabricante e que não pode mais ser encontrado à venda, não possuindo um suporte oficial e também não sendo disponível para ser comprado. Só que essa hipótese é desconsiderada uma vez que faltaria outro N para completar a palavra. Eu não consegui encontrar uma conclusão sobre isso, pois, como eu disse, esse é um caso extremamente obscuro. Só que é bem provável que isso seja só um tipo de ARG obscuro ou simplesmente uma mídia falsa. Pois, como eu disse, não existia absolutamente nenhuma referência sobre o jogo ou seus criadores em nenhum canto da internet. Além de que a própria hipótese levantada do nome do jogo ser um possível anagrama para abandonware é uma coisa que já parece muito como de uma história de creepypasta. E é bem possível que seja isso mesmo. Esse é um caso curioso e intrigante. Orange Horror RPG é um jogo que, assim como o Murder Dog de NES, também teve sua origem a partir do fórum do RPGmaker.net, onde um usuário estava procurando o jogo em questão, descrevendo ele para outros usuários em um post para que eles o ajudassem a encontrá-lo. Porém, ao contrário do caso de Murder Dog, esse é um jogo que realmente pode ter existido em algum momento. Esse é um caso bem obscuro, pois, além de haver apenas uma única menção sobre o jogo pelo usuário que estava procurando, é um caso que quase não é comentado na internet. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade para encontrar menções sobre esse caso. O AP comentou que estava procurando por um jogo que ele havia jogado alguns anos atrás, que quase certamente era de RPG Maker. Segundo ele, seu estilo seria em pixel art bem simples, com uma paleta de cores preta e laranja, sendo inclusive de onde se originou o nome desse caso, uma vez que Orange Horror RPG não é o nome do jogo, mas sim da forma como ele ficou conhecido dada a descrição do usuário, parecido com The Evil Farming Game. Na trama você controla um personagem que está se escondendo de um assassino e encontra seus pais mortos. Porém, na descrição essa segunda parte ele se demonstra um tanto incerto se era isso mesmo. E toda vez que o assassino te pega, o jogo recomeça, sendo esse assassino descrito como parecido com um boneco palito, tendo um design bem simples. Ao contrário dos corpos que o jogador encontra, que são bem detalhados, parecendo como de arte digital. E pelo que ele se lembra, esses corpos são encontrados após o jogador abrir um guarda-roupas ou algo do tipo. Pela classificação que foi atribuída ao jogo no Iceberg, esse é um jogo que aparentemente foi encontrado, só que eu não consegui acessar mais o link da publicação original do site do RPG Maker e nem encontrar uma confirmação sobre isso em outro lugar, então eu não posso confirmar qual o nome do jogo ou como ele seria. Se você souber de algo sobre isso, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Esse é um jogo extremamente obscuro e desconhecido. Não existe praticamente nenhuma informação sobre esse jogo na internet, e as poucas informações que existem vêm a partir de referências do jogo que podem ser observadas em revistas e magazines de jogos da época, que brevemente mencionam o nome Red Corps em alguns textos. Sabe-se que ele estava sendo desenvolvido por uma empresa chamada Vic Tokai e era pensado para ser um concorrente de Resident Evil, sendo basicamente um clone dele. Em uma das poucas referências que temos do jogo, além de fazerem uma menção a isso, também diz que esse foi um projeto que esteve em desenvolvimento por apenas 6 semanas, também fazendo uma breve menção sobre o jogo, dizendo o seguinte: "Você já está morto no começo." Sim, é estranho. Seja lá qual foi a ideia por trás desse jogo, exceto que ele não teve muita cobertura na mídia, aliás, quase nenhuma, e foi esquecido rapidamente. E de alguma forma, projetos obscuros como esse sempre me deixam muito curioso, apesar de saber que estão perdidos para sempre.
E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Foi muito difícil encontrar as informações sobre as mídias que eu falei, pois, como eu disse, essa parte do iceberg é focada principalmente nos casos mais obscuros de Lost Medias em jogos de terror. E foi principalmente difícil porque eu fui um imbecil e não reparei que o cara tinha deixado um link para cada tópico em uma outra página. E eu só fui perceber isso quando eu tinha terminado de escrever o roteiro. Pois é. Então, caso você tenha algo a acrescentar ou até mesmo corrigir sobre o que foi dito nesse vídeo, eu peço que esteja à vontade para comentar aqui embaixo nos comentários, pois será até interessante para que outros também saibam. Obviamente deu muito trabalho produzir esse vídeo, mas eu também me diverti bastante conhecendo mídias e histórias obscuras de Lost Medias que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza isso vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.